Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à abertura oficial deste importante evento que celebra a força da indústria, da inovação e da sustentabilidade em nosso estado. É uma honra recebê-los para mais uma edição deste encontro que reúne autoridades, especialistas, empresários, estudantes e representantes dos mais diversos setores estratégicos do Brasil. As feiras são realizadas pela Milanese Milanese, empresa do grupo Verona Fieri, com promoção do Sindifer e CDMEC. Contam com patrocínio master da Petrobras, Governo Federal e da Ambipar, patrocínio ouro da ArcelorMittal, Prio, Samarco, Cicobi e Vale. Patrocínio prata do Sistema Findes, SESI, Senai e da Caixa, Governo Federal. Patrocínio bronze do Bandes e da ES Gás, Grupo Energisa e patrocínio do Confea, CREA Espírito Santo e Mútua. Apoio institucional, ABMAC, Sebrae Espírito Santo e SECT, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional do Governo do Estado do Espírito Santo. Como parceria do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e Energia e da Rede Petro Espírito Santo e apoio técnico da DVF. A curadoria técnica da Arena é de responsabilidade do Fórum Capixaba do Petróleo e Gás e Energia e da Findes, Federação das Indústrias do Espírito Santo. A todos os nossos realizadores, promotores, patrocinadores, apoiadores e parceiros, o nosso mais sincero agradecimento por contribuírem para a construção deste espaço de conhecimento, conexões e oportunidades. Assistiremos agora a 3 vídeos dos nossos patrocinadores. A Petrobras é líder na transição energética justa. Porque a nossa energia já nasceu para abastecer o país. Com combustíveis cada vez mais sustentáveis. Uma transição energética justa, né? E tem que estar sempre atento ao meio ambiente. Será que ela disse? Ela disse que essa transição energética é justa. Ela tem que ser justa para todos. Justa para cada brasileiro. Justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. E vamos dar início ao primeiro painel da nossa tarde. Conexão social. Como a indústria transforma realidades. A responsabilidade social é um dos pilares estratégicos para que o setor de petróleo e gás contribua com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das comunidades onde atua. Este painel reúne experiências transformadoras e debate como alinhar performance empresarial área de social performance com impacto social efetivo no Espírito Santo. A nossa primeira painelista, convidada ao palco neste momento, Maria Angerti, ela que é gerente de performance e investimento social da Shell Brasil. Maria Angerti é bacharel em antropologia pela UFRJ, fez mestrado em ciências políticas no Instituto de Estudos Políticos de Paris e iniciou sua carreira na Federação Francesa de ONGs Humanitárias e de Desenvolvimento Internacional, em Paris. Depois disso, ingressou na Vale, onde atuou por 13 anos em cargos corporativos e operacionais. Atuou como gerente de relações comunitárias na Vale Nova Caledônia, no Pacífico Sul, e como gerente de responsabilidade social corporativa na sede da Vale, no Rio.
Trabalha na Shell desde 2019 como gerente de performance social, liderando o portfólio de investimentos sociais, bem como os projetos de gestão de impacto social da companhia. Vamos lá. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Maria. Eu estou responsável pela área de performance social da Shell Brasil. Eu fico no Rio. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, em Vitória. Eu vim do Rio ontem. Queria primeiramente agradecer pelo convite, em nome da Rúbia, que está ali atrás, da Rúbia Amador. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje falando com vocês. E a gente vai conhecer então um pouco da atuação social da Shell no Brasil. Vamos lá. A Shell é uma empresa centenária, 112 anos aqui no Brasil, uma empresa de energia integrada. Estamos presentes no segmento de águas profundas, mas também na distribuição e revenda por meio da Raízen, que é a nossa joint venture com a Cosan, com base em São Paulo, e nós de águas profundas com base no Rio. Nós operamos aqui no Espírito Santo, a 120 quilômetros da costa, na direção ali de Anchieta, um ativo chamado Parque das Conchas, ou BC10, carinhosamente chamado por nós. E onde nós operamos comercialmente, nós também atuamos com comunidades. Então, esse vai ser o foco da apresentação. Eu vou passar um vídeo agora para vocês e já volto. A área de social performance da Shell Brasil tem como missão engajar, mitigar os impactos negativos e gerar benefícios para as comunidades. Então, como é que a gente faz isso hoje aqui na Shell Brasil? Projetos que geram legado. O Projeto Mar Atento nasceu a partir de um treinamento que a Shell realizou. Os pescadores gostaram muito, pediam pra gente serem treinados para resposta de emergência. O curso aí pra nós aí foi legal pra gente. Fiquei satisfeito com tudo que eu aprendi. Como que é feita uma contenção do óleo, como é que você tira esse vestígio, mexe com a comunidade. Tem um projeto, o Quipeia, com 21 comunidades quilombolas. A Shell começou a fazer o intercâmbio entre as comunidades. Fortalecer a nossa identidade cultural. Essa comunhão de ancestralidade, de cultura. O Quipeia vem trazendo esse resgate, ter essa ancestralidade viva dentro da comunidade é uma missão, né? Hoje as nossas comunidades têm estado dentro dos órgãos públicos, algo conquistado até mesmo dentro do projeto. A consciência política, a consciência da sua cultura. Depois de se mitigar os impactos negativos, a gente gera benefícios. No investimento social, nós temos 3 programas. A Shell trabalha com 2 linhas aqui no Brasil. Ela trabalha com empreendedorismo e educação científica. O Unexplorers é um programa de investimento social da Shell. A ideia é que os estudantes consigam desenvolver soluções sustentáveis para problemas que eles identificaram na sua comunidade ou no seu ambiente escolar. O aluno, que é o futuro, vai usar as ferramentas e vai aprender a pensar. Projetos que favoreçam a si, mas também a sociedade. Essa garotada procurando um meio de despoluir nossa lagoa, é gratificante, né? Poluir menos o meio ambiente. Ter uma solução sustentável e barata. O programa Shell Iniciativa Jovem é um programa de empreendedorismo que qualifica jovens empreendedores a desenvolver ou iniciar negócios sustentáveis e de impacto social. É um programa que te prepara para esse mundo de mercado mesmo. O meu mentor foi muito importante, ter uma pessoa ali para poder me ouvir e me auxiliar de muitas formas. Então, uma oportunidade para mim de me entender enquanto empreendedora. Depois da aceleração, a gente conseguiu estruturar mais uma visão de negócio. O Shell Startup Engine é um programa global da Shell. Ele abrange o território nacional. A gente faz um processo seletivo super intenso, estruturado e define a nossa turma de startups aceleradas. Novas criações, novas propostas, novas soluções, novas ideias. Uma jornada intensa de workshops, aulas, muita mentoria. A Shell foi primordial porque tirou as pedrinhas do nosso caminho e tinha sempre alguém ali para auxiliar. A gente tem especialistas na casa que pensam e respiram e vivem cada um desses projetos. São programas que visam geração de confiança, endereçar impactos e geram benefícios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês me ouvem, gente? Tudo bem? Legal. Então,
Essa é a nossa área de influência, tá? A nossa área de influência dos nossos ativos operados. Eu já falei de Parque das Conchas, BC10, mas também de Bijupirá e Salema. É um outro ativo operado que encontra-se em fase de descomissionamento, mas ainda em operação, né? E essa é a nossa área de influência, então, dos 2 ativos, né, que vai ali do litoral norte fluminense até Vitória. Então, a gente, de Presidente Kennedy até Vitória, a gente está presente aqui no Espírito Santo. E esse é o nosso mantra, né? Engajar com comunidades, mitigar os impactos negativos dos nossos ativos operados e entregar benefícios, para além das oportunidades de emprego e das oportunidades de negócio. Perdão, gente. Em vez de ir para frente, fui para trás. Como eu dizia, esse é o nosso mantra. Então, engajar um processo contínuo, sempre mitigando os impactos, os riscos sociais de forma voluntária ou mandatória, né, por meio das condicionantes de licença ambiental, e entregando os benefícios por meio de projetos de investimento social. Então, como é que isso se dá na prática? Esse engajamento contínuo, além da presença constante nos territórios, né, a gente tem agentes comunitários nos nossos times. A gente tem os canais de denúncia, os canais de reclamação, sempre abertos, sempre ativos e muita presença no campo. Esse engajamento contínuo, ele é reforçado por meio de programas de gestão de impacto social, como o KIPEA. O KIPEA é o nosso Programa de Educação Ambiental, oriundo da nossa condicionante de licença ambiental, dos 2 ativos operados. E é um programa que nós temos desde 2010, ele está completando 15 anos, com 21 comunidades quilombolas, 3 delas aqui no Espírito Santo. Então, o KIPEA, ele aqui no Espírito Santo, ele está presente em a comunidade de Graúna, em Itapemirim, e nas comunidades de Boa Esperança e Cacimbinha, que fica em Presidente Kennedy. Recentemente, a gente acabou de lançar uma coleção de 21 fascículos de cartografia social. É um trabalho que a gente fez com todas as 21 comunidades do KIPEA e um trabalho hoje que está sendo utilizado pelo INCRA para ajudar na titulação de terras dessas comunidades. Então, esse é o KIPEA, vocês já viram um pouco no vídeo, né? E o Mar Atento. O Mar Atento é uma iniciativa da Shell com a Equinor, onde a Prio está presente e a BW Energy também. E o que é o Mar Atento? O Mar Atento é um treinamento para pescadores para resposta à emergência no caso de um derramamento de óleo no mar. Então, nós fazemos treinamentos com pescadores, todas essas empresas juntas vão aos territórios, né, fazerem esses treinamentos que se estendem aos seus familiares, às redes de pescadores, e nós também mapeamos o que a gente chama de embarcações de oportunidade, em caso de um acidente de óleo no mar, para a gente ter mapeada quais são as embarcações que podem ajudar. Então, o Mar Atento ele começou aqui no Espírito Santo, no município de Marataízes. Nós fizemos já treinamento em Anchieta, em Itapemirim. São sempre três partes. Um ciclo tem 3 partes. A gente vai ao território, faz uma exposição, depois a gente volta ao território fazendo uma capacitação e depois a gente volta uma terceira vez ao território para fazer uma apresentação de como é que foi esse treinamento. Então, esse é o Mar Atento. Acredito que a Aline também fale um pouco na apresentação dela, da PetroRio. E aqui eu vou entrar no investimento social privado, né? Uma vez mitigados os impactos, a gente entra com a geração de benefícios. Como é que a Shell faz isso globalmente? A Shell, globalmente, ela escolheu 3 temáticas para trabalhar: o acesso à energia, o empreendedorismo e a educação científica. O acesso à energia não tem nenhum programa global, ele é feito nos países de forma muito customizada. Nos 2 outros eixos, sempre muito customizado, porque a gente se adapta sempre à realidade dos países. No entanto, a gente tem alguns programas globais que a gente faz em alguns países. Então, aqui, o primeiro é o Iniciativa Jovem, eu vou falar um pouco dele. Livewire é o nome global dele, e aqui no Brasil é o Iniciativa Jovem, que está presente aqui no Espírito Santo desde 2013. O Shell Startup Engine, eu fiquei muito feliz que hoje a gente tem uma startup que é acelerada por esse programa aqui conosco, que é o Igor. É um programa mais recente do grupo. O Livewire já está
Ele está fazendo 25 anos aqui no Brasil e o Engine ele é bem mais recente, ele está completando 5 anos. A diferença é que esse aqui para pequenos negócios e ali para startups de energias limpas numa fase inicial ou média de desenvolvimento. E no campo da educação científica, nós temos um programa chamado Enexplorers, que está presente aqui no Espírito Santo desde 2021. O Enexplorers, o que vem a ser? Ele é um programa que a gente desenvolve sempre em parcerias com as redes públicas de ensino. Então, aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo é com a SEDU, com a rede estadual de educação, no Rio com a rede estadual e temos também com a rede municipal lá no Rio. É um programa que já está em 18 países do grupo, mas ele começou aqui no Brasil, na Ilha do Governador, lá no Rio. E ele é um programa que trabalha com alunos do ensino médio. Os alunos precisam encontrar um problema dentro da comunidade, dentro da escola, dentro da sala de aula, e encontrar uma solução para esse problema, mas respondendo a um nexo causal, que é o nexo causal água, alimento e energia. Então, dentro desse nexo causal, eles encontram em grupos de 6 a 10 alunos um problema e trabalham a solução desse problema. No entanto, a solução desse problema ela é trabalhada por meio de ferramentas que eles trabalham conosco. São 14 ferramentas que nós trabalhamos no nosso dia a dia, nas nossas empresas, em nossas vidas. Elaboração de cenário, funil e etc. Então, eles precisam fazer o uso dessas ferramentas para elaborar a solução para um problema identificado. Então, esse é o Enexplorers. Aqui algumas fotos de alguns projetos que foram desenvolvidos agora, no fim do ano de 24, aqui no Espírito Santo. Então, aqui a gente tem os municípios de Nova Venécia, Alegre, Vila Pavão. A gente tem aqui... isso foi um bolinho que é como uma multimistura, feito com bagaço de cana. Aqui a gente tem uma impressora 3D com borra de café. Tem muita coisa em cima da cafeicultura, né? Estamos no Espírito Santo. Aqui, por exemplo, foi uma derriçadeira que eles fizeram, movida à energia solar. Então, uma derriçadeira para colher o café elétrica. E por aí vai. Projetos fantásticos desenvolvidos por alunos de 14 a 16 anos. Então, esse é o Enexplorers. E agora, entrando aqui no Iniciativa Jovem, um programa que está conosco aqui no Brasil há 25 anos e no grupo já há 41 anos. Aqui alguns números dele. A gente tem muito orgulho em observar que mais de 60% do público desse projeto são pessoas autodeclaradas negras ou pardas e mais de 60% também de mulheres. A gente está nesses 2 estados, mas esse ano de 25 a gente expandiu para o estado de São Paulo e para o estado de Minas, né? A gente tem a ambição aí de levar esse projeto para o escopo nacional, para uma abrangência nacional. A forma como ele participa, como ele funciona, a gente tem 2 módulos, ideação e operação. Você pode chegar ali só com uma ideia, a gente te ajuda a desenvolver o seu projeto, ou se você já comercializa o seu produto, você entra na fase de operação. E aqui a minha homenagem aos empreendedores do Espírito Santo. Talvez vocês já conheçam alguns, né? Tem algumas pessoas conhecidas aqui na sociedade capixaba, né? O das Pretas, o Jota do Atitude Inicial. Tem aqui 2 consultorias que trabalham com áreas de responsabilidade social. Enfim, eu deixo aqui minha homenagem e vou encerrando por aqui, deixando aqui espaço, né, para as minhas palestrantes, e depois a gente vai fazer um debate com algumas conversas com a participação do Bernardo, certo? Fico à disposição, pessoal, para depois, para perguntas e tudo mais. Um prazer estar aqui com vocês. Dando prosseguimento ao nosso painel, vamos chamar a nossa segunda painelista, Aline Almeida, coordenadora de Meio Ambiente e Socioeconomia da PRIO. Aline é coordenadora de Meio Ambiente e Socioeconomia da PRIO e faz parte da companhia desde 2015. Durante esse tempo, conduziu iniciativas ambientais e sociais na Bacia de Campos, liderando a atuação do TAC-FRAD e do PEA Rede Observação, com um contato próximo com as organizações e comunidades apoiadas. Possui graduação em Psicologia pela UFRJ e mestrado em Ecologia Social pela mesma instituição.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite também, né, em nome da Rúbia. E queria agradecer a presença de vocês aqui nessa feira tão disputada, né? A atenção de vocês bastante disputada aqui hoje. Eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente faz na PRIO, não só na área de responsabilidade social, mas também na área de obrigações legais, tá? Então, vou apresentar os projetos para vocês. O nosso primeiro projeto, assim como a Maria apresentou o QPEA, a gente tem também o PEA Rede Observação, que é o projeto de educação ambiental que a gente faz em 11 municípios na costa brasileira. A gente está aqui no Espírito Santo em 2 municípios, em Itapemirim, com um grupo grande de marisqueiras, e em Presidente Kennedy também com um grupo do Quilombo. E o principal objetivo dele é identificar e monitorar os impactos da cadeia do petróleo e gás. Então, a gente trabalha com observatórios, com sujeitos vulneráveis, né? A gente não trabalha com qualquer grupo social. Então, nesses 11 municípios, a gente trabalha com grupos que produzem peças de comunicação, enfim, audiovisual, fotografias, boletins informativos, e além disso eles são capacitados também. A gente trabalha com teatro do oprimido, não sei se vocês conhecem aqui, mas é uma ferramenta de mobilização bem interessante, onde eles treinam, né, assim, situações de opressão que eles lidam ao longo da vida deles, né? Então, quando eles decidem, né, participar de uma audiência pública, por exemplo, eles estão muito mais preparados, né, porque eles treinam isso em casa, né? Então eles sabem o que falar, como se colocar, né? E pessoas que mal falavam quando entraram no projeto, hoje em dia pegam o microfone, se colocam, falam. E a gente tem até uma história bem bacana sobre uma situação dessa que aconteceu em Búzios, no Quilombo de Baía Formosa. A gente estava acompanhando o grupo já há muito tempo, e a gente tem uma construção de um condomínio privado que pega uma área gigante do município, inclusive áreas de terras quilombolas. Então, a gente foi na audiência pública, a gente qualificou esse grupo, né? A gente tem uma equipe técnica que acompanha todos eles, e aí eles treinaram antes, e aí pararam a audiência pública, né? Se colocaram e disseram que eles não estavam nem no estudo de impacto ambiental, eles nem apareciam, era como se não existisse quilombola naquele município. E aí o Ministério Público parou a obra, e aí depois de 1 ano e meio eles conseguiram o retorno às terras quilombolas. Então, assim, é um caso bastante emblemático que a gente gosta muito de falar, porque foi muito importante, assim, e está sendo, né? Eles estão agora cercando as suas áreas, estão voltando à sua terra original, né? E aqui são 2 projetos. O PEA a gente faz como condicionante de licença, né, do IBAMA, né, do órgão ambiental, e esses 2 projetos aqui que eu vou apresentar, eles são projetos voluntários, né? Então, o primeiro deles é o Alicerce Educação. A gente está na 2ª turma de alfabetização e aceleração escolar. Então, é português, matemática e habilidades socioemocionais. Então, é muito bonito de ver, assim, a gente trabalha com agricultores, quilombolas, pescadores e pescadoras. Então, é muito bom você ver pessoas que estão muito distantes da escola, né, assim, há muito tempo, ou mal assinavam seus nomes, e agora estão voltando à escola, voltando, né, a esse ambiente de aprendizado, né, assim. Então, isso é muito bacana. A gente está na 2ª turma de 40 alunos e vamos começar a 3ª turma mês que vem. E, como a Maria falou, o Mar Atento, né, que é um projeto que a PRIO entrou ano passado, em parceria com a Shell, né, e com a Equinor e com a BW, e que a gente também tem muito orgulho de participar, porque a gente chega nas comunidades, né, nos municípios de pesca, para qualificar essas comunidades, né, para que se aconteça, e a gente espera que não aconteça, né, mas se acontecer algum acidente de óleo, se vazar algum acidente e chegar até a praia, eles possam nos ajudar a limpar a praia, né, limpar a praia, conter o óleo. Então, por isso que vocês viram na apresentação da Maria os barcos ali, a gente lança barreira, eles aprendem tudo direitinho, e aprendem também na exposição, que é a primeira fase, aprendem quais são os mecanismos, quais são os instrumentos que a gente tem de defesa da praia, desses ambientes também, porque muita gente não sabe o tanto de coisa que a gente faz para proteger o meio ambiente, né? Acham que a gente faz de qualquer jeito, né? Que você não tem legislação, que você não precisa cumprir nada disso, mas na verdade a gente faz muita coisa, né? E aí eles ficam sabendo disso nesse espaço daqui do Mar Atento.
E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do TAC-FRAD. O TAC-FRAD é um termo de ajustamento de conduta, é uma medida que a gente precisa adotar, né, obrigatória, né? Em 2019, a Prio compra o campo de frade da antiga operadora, Chevron, e ela herda também esse passivo ambiental, né? Então, a gente precisa dar conta, né, de executar esse TAC que estava no seu início. Então, em 2011 e 2012 acontecem os acidentes, são 2 acidentes que acontecem no campo de frade. Em 2013, o TAC é firmado com a antiga operadora e o Ministério Público, com a interveniência da ANP e do IBAMA. Em 2019, a Prio compra o campo de frade. E em 2015, tem a parceria com o Fumbio. O Fumbio é o executor, né? A Prio, a gente contrata o Fumbio para executar os projetos na ponta. E em 2019, a gente tinha, quando a gente recebeu essa missão, né, a gente tinha o desafio também de dar destino, porque a gente já sabia, o TAC foi assinado com 95 milhões, e a gente tinha 40 milhões de rendimento e correção, e que não tinha destino, a gente não sabia como usar esse recurso. Então, como a gente já conhecia a Bacia de Campos, né, conhecia o litoral do Rio de Janeiro, a gente pôde propor projetos com temas relevantes para aquelas comunidades. Aí é isso que eu vou apresentar para vocês agora. O TAC ele tem 3 grandes objetivos, né? O primeiro deles é a conservação da biodiversidade, o segundo, a educação ambiental, e o terceiro, o uso sustentável de recursos pesqueiros. A gente trabalha sempre com a pesca artesanal, né? Assim, é claro, mas é importante destacar, né? E a gente tem 4 grandes projetos dentro desse TAC, né, que atendem a esses objetivos. O primeiro deles é a conservação da toninha, o segundo, apoio à pesquisa marinha e pesqueira, o terceiro, educação ambiental, que aí tem um viés de geração de renda e de tecnologias ambientais, e, por fim, o apoio a unidades de conservação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a gente tinha 7 milhões no projeto de educação ambiental, e aí quando a gente começou, logo em 2010, a gente assumiu o campo em abril de 2019, logo depois veio a pandemia, então a gente ainda estava discutindo o que a gente ia fazer com esse dinheiro de correção e rendimento, quando veio a pandemia. E aí na pandemia a gente lançou uma chamada de projetos, chamada emergenciais, e aí eram projetos para você cobrir despesas imediatas, né, de instituições muito pequenas, mas que ainda precisavam de CNPJ, ainda precisavam ser reguladas, né, estarem reguladas nessa parte burocrática. Então, a gente atendeu a um grupo de projetos, né? Assim, a gente tem aqui como a construção do mercado Caiçara de Trindade, a gente tem uma escolinha de surf que entrou na linha de saúde mental na linha do TAC-FRAD, projetos de turismo, enfim, foram alguns projetos que foram beneficiados nessa chamada, né? Aí, assim, o que eu vou contar para vocês, que é interessante, é a metodologia, né, de como a gente foi mudando ao longo das chamadas, né, dos projetos. O primeiro a gente fez e a gente tinha uma exigência burocrática, né, determinada, eram exigências até do próprio Fumbio, né, que a gente precisava cumprir, a gente tinha isso, mas a gente viu que muitas instituições que não tinham CNPJ, elas não tinham como participar e como ter acesso a recursos. Então, a gente... E outra coisa importante também é que quando a gente assumiu o TAC, muitos pescadores diziam que o dinheiro nunca ia para eles. A gente ia para campo e eles diziam, mas esse dinheiro não vai vir para a gente mesmo, isso aí não adianta, vai para a universidade, vai para a pesquisa, mas para a gente nunca chega. E aí a gente queria fazer chegar nessas associações, né, de pesca, nas colônias. Então a gente fez uma chamada que chama aglutinadas e aglutinadoras. A gente pegou uma instituição com capacidade de gestão técnica, já com experiência, e ela podia aglutinar determinadas instituições, né? A gente teve 3 instituições, 5 instituições, que não tivessem nem CNPJ, porque a ideia era passar todo esse aprendizado para
essas que não tinham CNPJ. Então, a gente conseguiu trazer para a formalidade também algumas instituições que não tinham nem o CNPJ a participarem de outras chamadas do TAC-FRAD. Então, isso foi bem interessante, assim, porque eles foram se emancipando e aprendendo, né, como participar de editais, enfim, né, para poder crescerem também, né. E aí depois, essa é a nossa terceira chamada, que chama Fortalecimento Institucional, ela foi de 5 milhões. É uma chamada que ela começa com o envio de um vídeo e a pessoa tem que falar qual é o problema dela, né, qual é a comunidade que ela atua e como é que ela quer resolver esse problema. Então, você não precisa aprender a ler, escrever, enfim, nada disso. Você manda simplesmente o vídeo e aí você entra num processo seletivo, né? E aí a gente fez um treinamento de 6 meses para a elaboração dos projetos. Então, a gente viu que muitas coisas que eram desejos deles, olha, isso aqui não cabe, isso aqui está muito, isso aqui está de menos, vamos agir por ali. A gente tinha mentores que foram acompanhando esses grupos e isso ficou para todos eles, né? A gente teve uma instituição só que se inscreveu e que não conseguiu chegar ao final, né? Por uma decisão deles mesmos. Eles disseram, olha, a gente não está maduro o suficiente para enfrentar um projeto desse tamanho, então a gente não vai participar. Então foi muito interessante, assim, a gente viu, e aí tem projetos variados, né? Assim, a gente tem cozinhas comunitárias, tem estruturação de sedes, tem projetos de maricultura com fazendas multitróficas, enfim, muitas mulheres também participam, né? Assim, a gente está aqui com 2 grupos de mulheres também aqui e ali é São Francisco e São João da Barra e aqui é Arraial do Cabo. A gente teve também naquele apoio emergencial que a gente fez primeiro, como eram apoios com valor menor, a gente fez mais 2 aportes de valores para eles. Assim. Então, eles foram elaborando projetos e, sendo aprovado, recebia o segundo e o terceiro valor, o terceiro montante. E aí, ao longo dessa jornada deles de recebimento de outros valores, né, de outros montantes, a gente fez uma formação com eles, porque a gente viu que muitas associações eram lideradas por uma pessoa só. E a pessoa, né, vai cansada ali carregando o grupo todo sozinha. E aí ela é um problema que a gente enfrenta com muitas lideranças, né, assim, pelo menos onde a gente atua, né, na Bacia de Campos, de que uma liderança é muito responsável por levar o grupo à frente. Então, a gente fez uma formação com eles de gestão colaborativa. E outra questão que a gente viu também muito importante era a dificuldade deles de colocar preço no que eles faziam, né, e de ter uma gestão financeira adequada. Então, a gente também fez uma formação em educação financeira para que eles soubessem dar o preço ao produto deles, para que eles soubessem fazer um orçamento, fazer uma prestação de contas, enfim, foi super interessante, assim, foi muito bom esse processo com eles. Esse processo durou 3 meses, cada um dos processos. E aí a gente tem uma chamada também de turismo de base comunitária. Meu Deus, meu tempo está acabando já. A gente tem uma chamada de turismo de base comunitária, que foi um dos temas que a gente sugeriu ao IBAMA e o IBAMA aceitou para que a gente fizesse projetos. Então, a gente tem 5 projetos que acontecem no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente tem outro projeto também que foi com recurso de rendimento e correção, que é a construção naval. A gente viu também que os saberes, né, de pesca, né, construir uma rede de pesca, saber fazer um reparo numa embarcação, isso estava morrendo com os mestres que estão morrendo, né, e eles não estão repassando esse saber para ninguém. Então, a gente fez um projeto só para isso e deu super certo esse projeto, é super bonito de ver. E a gente tem por fim, o Tecnologias Ambientais, que a gente tem 8 projetos, que foi a última chamada aberta do TAC, porque a previsão para ele acabar é agora, em abril do próximo ano. E eu vou mais rápido, aqui são os projetos que foram selecionados para Tecnologias Ambientais. E aí a gente tem agora o outro projetão, né, outro guarda-chuva, né, que é a conservação de Toninha, que foram 14 milhões divididos em 6 projetos. Aí esses projetos foram feitos mais com a universidade. A depender do tema do projeto, a gente fez com instituições diferentes, né, com perfil diferente.
A pesquisa marinha e pesqueira, a gente tinha 60 milhões e foram 35 projetos realizados dentro do Pesquisa Marinha. A gente tem a pesquisa mais propriamente dita, né? A gente tem a elaboração de um plano da sardinha verdadeira, e esses dois foram feitos com universidades. A gente tem um projeto de conservação de manguezais. Para cada um desses projetos, a gente abriu uma chamada, tá? de projetos. A gente tem um projeto de tubarões e raias, ali que vocês podem ver ali nas fotos. Um outro projeto é com o navio Ciências do Mar. É um navio que a UF, a Universidade Federal Fluminense, tem esse navio e ele estava sem equipamento nenhum. Então a gente equipou todo o barco para que eles pudessem fazer pesquisas e estudos no mar, né, de Ciências do Mar. E a gente tem um apoio a 2 laboratórios do Museu Nacional também no Rio de Janeiro, que infelizmente sofreu com incêndio, né? Então a gente precisou remontar todos os laboratórios. A gente tem também um projeto de apoio à maricultura no estado do Rio de Janeiro, aí são as fazendas de maricultura. E a gente tem também, aí não são projetos, mas a gente tem um recurso que é destinado à divulgação dos projetos, né, dos resultados dos projetos, né, que aí a gente tem um valor para isso, né. Esses são alguns dos projetos do Pesquisa Marinha e Pesqueira. Olha essa foto, Maria, foto da Shell, né, a conchinha da vieira. Ali são as vieiras, ali são as algas, são alguns dos projetos que a gente apoia. Aqui é o projeto de unidades de conservação. Essas são as unidades que a gente apoia, né, que também tiveram que fazer um plano de trabalho, enfim. Aí a gente apoia muito com equipamentos, com embarcações, carros, reforma, placa solar. Aqui são 10 subprojetos em unidades, naquelas unidades de conservação. E esses são alguns itens. Não vai dar tempo de eu passar o vídeo. Então, vou falar para vocês rapidinho aqui, que meu tempo já encerrou, para vocês verem assim, como a gente teve que mudar algumas coisas na nossa metodologia para a gente dar acesso a grupos que nunca tiveram acesso a recurso nenhum. Então, isso a gente buscou fazer, né, com esse recurso, né? E hoje o TAC Frade, aonde você for nos municípios, né, lá no Rio de Janeiro, porque o acidente foi no Campo de Frade, né? Então a área de abrangência do acidente é o Rio de Janeiro. Se vocês forem lá, vocês vão ver assim, projetos que eles sonhavam há muito tempo, né? Outro dia eu ouvi um pescador falando para mim, Aline, a gente sonha com essa câmara de gelo, tem 100 anos. Então, assim, é muito bom e muito transformador você ver como que, se o recurso chega, né? E a gente não teve problema com nenhuma instituição. Todos deram conta de fazer suas prestações de contas, entregar os resultados, foi tudo bacana, assim, deu tudo certo. E, por fim, a gente tem o Reação Offshore, que é um projeto de qualificação de mão de obra, né? E ele está com as inscrições abertas aqui para o Espírito Santo até o dia 10 de agosto, então queria fazer essa divulgação também para vocês. É um projeto que a gente qualifica jovens para a indústria do óleo e gás. Até o dia 10. E agora, por fim mesmo, eu vou apresentar para vocês o Instituto PRIO. Ele é um instituto que acabou de ser criado, ele foi mês passado, em junho, que a gente fundou o Instituto. E a nossa intenção com o Instituto o Mar Atento está dentro do Instituto PRIO, é que a gente dê continuidade a projetos que são obrigações, mas de uma forma voluntária. Então, a ideia é que a gente pegue projetos que estão dando certo no campo, né, que a gente começou de forma obrigatória, mas que a gente dê continuidade de forma voluntária. Ele tem 3 grandes linhas: a educação ambiental, biodiversidade e clima e economia do mar. É onde a gente vai encaixar, né, os projetos, né? Vamos procurar iniciativas para a gente estar fortalecendo o que já acontece também no campo. É isso, gente. Obrigada. Receberemos agora a terceira convidada do nosso painel, Patrícia Miranda, ela que é HR Plant Manager da Prismian Group. Ela é mãe do Luca, psicóloga e promotora de relações de trabalho que geram propósito. Formada em psicologia, pós-graduada em relações de trabalho, gestão de pessoas, comunicação, tecnologia e cultura. Há 23 anos, atuando em companhias de médio e grande porte com foco em desenvolvimento de lideranças, realizações de sucesso em projetos estratégicos de carreira, sucessão,
desempenho e cultura. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nossa, eu tô vendo um pessoal que eu conheço. O pessoal veio fazer coro aqui, viu, meninas? Tudo bem? Boa tarde. Bom, eu venho hoje tentar somar minha fala com a fala das minhas colegas. Eu trouxe a Prísmia para apresentar para vocês. Acho que no final as conversas se encontram. James está ali, do sindicato. Acho que tem uma turma bacana aqui para a gente convergir o interesse. Pois bem, gente, a Prísmia é uma multinacional no segmento do offshore aqui no Espírito Santo. Ela está quase centenária, a gente fez 96 anos no mês passado e tem algumas coisas interessantes para eu contar para vocês a respeito dessa linha de crescimento da companhia. Como é que a gente pensa a importância que a gente dá para o tema de ESG, desde o fundamento até os momentos atuais. Pois bem, hoje a gente está distribuído em todos os continentes, são 128 plantas e 26 centros de desenvolvimento. Quando a gente fala de centro de desenvolvimento, a gente fala justamente dessa preocupação da companhia no que foi o pontapé inicial dela dentro do S da sustentabilidade. Então, dentro dos nossos centros de desenvolvimento, a gente fala de desenvolver produto, mas a gente fala de rever a forma como a gente compra, a forma como a gente utiliza esses produtos, a forma como a gente devolve esses produtos. Então, partiu daí e a gente continua muito empenhado em usar dos nossos centros de desenvolvimento um caminho de desenvolvimento para dentro da comunidade Prísmia e para fora também. E aí hoje, só para dar um pouquinho mais de dimensão, né? A gente faz também um trabalho muito importante. Eu vi a Aline falando sobre o barco que foi equipado. Hoje a gente tem também alguns barcos que atuam nas nossas operações voltados para perfuração. Acho que eu não contei para vocês que essa unidade da Prísmia aqui, a Prísmia é uma companhia de energia, né? Mas essa unidade da Prísmia no Espírito Santo é a única que fabrica o que a gente chama de cabos umbilicais. Os cabos umbilicais, eles conectam a plataforma ao fundo do mar. Então, dá esse sentido do umbilical, de conectar uma terra a um ponto de distribuição. E aí a gente tem N maneiras de fazer essa magia acontecer. Então, é uma empresa bastante engenheirada. Tem até uma amostra aqui atrás, quem tiver interesse de conhecer um dos cabos umbilicais vai poder ver de perto. Hoje já somos mais de 33 mil colaboradores. As plantas do Espírito Santo, a gente tem uma planta pequenininha em Cariacica, menor, e uma planta um pouco maior em Vila Velha. E temos outras em outros estados do Brasil. Eu queria contar para vocês essa história aqui, porque fala um pouco da maturidade da Prísmia com relação aos temas de ESG, que é quando a gente se posiciona nas nossas preocupações, nas nossas intenções, investimentos em sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente de maneira geral, preocupação em gestão socioeconômica, em diversidade. Vejam como desde 2006 passou a ser uma atenção maior. Eu acho que para várias companhias, mais ou menos nesse período, a atenção para o ESG começou a ficar voltada para o S. Então a gente começou a materializar para os nossos investidores, para os nossos compradores, para os nossos clientes, de que maneira a empresa, então, estava atuando. E aí, se a gente for correr, eu não vou me estender muito, mas se a gente for correr os olhos, percebam que, de repente, o ESG passou a fazer parte da estratégia da companhia, mas mais do que isso, ela passou a compor uma meta de remuneração. E isso tem uma tradução importante para os nossos colaboradores, que significa todos precisamos compreender do que se trata e nos comprometer. É um compromisso mútuo, é para todo mundo. Então vejam, se a gente entender qual é o compromisso da companhia ao querer se posicionar sobre sustentabilidade, diversidade, sobre as nossas políticas de gestão internas, a gente vai conseguir trabalhar junto com essa cultura. E aí vem a nossa meta de ambição social, que está definida aí para 2030, que hoje já demonstra isso que eu disse, que foi um canal de crescimento e evolução. Então, hoje a gente tem inúmeras iniciativas em saúde e segurança, em igualdade de gênero, em inclusão étnica, em capacitar as comunidades locais. Eu vou falar um pouco mais em detalhes isso.
em realizar inclusão digital. Para uma companhia globalizada é tão difícil a gente pensar em conectar esse conhecimento, esses saberes todos que são produzidos ao redor do mundo e que vêm com velocidades diferentes em outras partes do mundo, se a gente não deixar todo esse público digital. Então não pode ser uma dificuldade, tampouco não pode ser um limitador, que a gente não prepare esse público, essa comunidade externa digitalmente para integrar as nossas operações já estando preparados. Então a gente faz uso, agora de maneira mais atuante, a gente faz uso dessa tendência jovem do digital. Todo mundo tem um celular à mão, tem acesso à mão. E é muito mais fácil hoje em dia que as coisas aconteçam de maneira rápida e facilitada pelo celular. Então essa também é uma preocupação. Mas quando a gente faz vendas adicionais, engajamento, e aí tem a última coluna ali que vocês estão vendo, é impossível descolar um posicionamento comercial, por exemplo, do que a gente quer oferecer como empresa. Então, quando eu vejo todo o alinhamento que é feito, quando a gente defende uma proposta comercial para dentro, em que a gente vê a área de pesquisa e desenvolvimento envolvida, a área que é capaz de gerenciar esse projeto, a área do RH que dimensiona se a gente tem as pessoas corretas para fazer essa entrega, e se não tem, como que ao longo de um projeto de 2 anos, 3 anos, a gente consegue oferecer isso e capacitar para que as pessoas estejam preparadas para entregar esse projeto. Então a gente começa a ampliar essa visão sobre a responsabilidade de desenvolvimento. Passa a não ser mais a prestação de contas sobre o que a gente faz, se a empresa é comprometida, se ela é responsável com as pessoas. Passa a virar uma super onda de desenvolvimento para dentro, para fora também. E aí esse slide me traz a informação de que para dentro, é claro que todas as companhias desenham a forma como elas querem manter capacitados, desenvolvidos, engajados, animados, entusiasmados os seus colaboradores. Mas para a gente tem uma pitadinha. A gente precisa que essas pessoas compreendam, para além da tarefa, o que elas de fato fazem e a importância que isso tem. Então, hoje, vou dar um exemplo, entre as horas de treinamento, a gente tem um treinamento de projetos e produtos, que é um treinamento denso. Tem alguns colegas aqui da Prisma que vão poder dar um sorrisinho de canto de boca. Sim, é um treinamento denso, extenso, mas ele faz com que todo mundo perceba o que a gente produz. É engenharia demais, gente. Às vezes parece uma coisa que ninguém alcança, mas faz com que eles percebam o que a gente produz e qual que é o momento em que o trabalho deles faz diferença nessa cadeia produtiva. Isso faz com que todo mundo tenha uma percepção de que quando eu falo, a gente fabrica cabos umbilicais, eu faço parte disso. Eu não faço parte do revestimento do cabo, eu não faço parte do aperto do clique, eu faço parte da produção de cabos umbilicais. Eu estou nessa cena aí de um mercado global, eu estou nessa cena de um mercado offshore, e essa unidade da Prisma desperta muito orgulho na turma, no sentido de que é a única unidade que fabrica cabos umbilicais da Prisma no mundo inteiro. A gente exporta para outras Prismas e a gente exporta para outras empresas partindo daqui, no cantinho ali de Vila Velha, em São Torquato. Só que, gente, deixa eu aproximar um pouquinho mais, porque eu estou falando de compromisso, ESG, desenvolvimento, às vezes fica muito alta essa visão de estratégia. Deixa eu aproximar para vocês terem uma noção. Se a gente não garante, ou pelo menos contribui através da nossa capacidade de influência e responsabilidade, as bases do que é o sonhar para algumas pessoas, essas pessoas não conseguem alcançar. Essas empresas todas que vocês estão vendo aqui estão distantes demais da realidade de muitas pessoas. Eu preciso garantir que elas conheçam a gente, que elas tenham interesse, mas que elas tenham primeiro estudo, comida, vestimenta, saúde. É óbvio que a Prisma sozinha não consegue, mas isso é um olhar atento para que a gente consiga fazer isso, e já foi iniciado em N partes do mundo, em projetos e aqui também. Então aqui a gente tem exemplos de iniciativas que foram feitas, e a última ali me chama pessoalmente a atenção. Imaginem vocês como deve ter sido desafiador para essa equipe de operação de um projeto social em Omã para desenvolver mulheres.
numa cultura tão fechada, tão difícil, tão comprometida em excluir esse público. No Brasil, a gente tem um pacote de voluntariado que nos pega de surpresa, mas também tem um calendário definido, e eu falo que nos pega de surpresa porque são todos super criativos. A turma inventa ação o tempo todo. O calendário não finaliza nunca. Sabe quando você pensa que acabou o serviço? O serviço está começando de novo. A nossa sorte é que é uma delícia trabalhar nisso. Então, a gente está sempre integrado, participando, contribuindo para que ações aconteçam. E aqui, inclusive, os pets são levados em consideração, viu, turma? Tem projetos aqui para cuidar dos filhinhos de muitas pessoas. Vocês imaginem que mãe de pet, pai de pet, sofre algum probleminha em casa, chega no trabalho e já nem consegue trabalhar direito, né? Vamos suavizar. Eu vim com a camisa do Elas na Indústria para, de novo, dar um passo mais profundo, né? Mais para dentro do que é o compromisso da Prismia com diversidade e inclusão dentro dessa pegada de política social, de responsabilidade social. Eu, como mulher, levanto essa bandeira no sentido de que o acesso das mulheres a um universo muito técnico já é difícil por si só. Já é difícil porque as mulheres são estimuladas a não terem interesse nesse universo. Então, elas ou vão por influência, ou vão porque conheceram alguém, vão porque alguém comentou, ou vão porque é a única oportunidade que vem à mão. Qualquer que sejam essas opções, a gente, como empresa, precisa estar comprometido em colocar mais pressão sobre isso, em dar luz, em fazer isso acontecer. Foi a nossa tentativa e vem dando certo desde 2022 com o programa Elas na Indústria, que nasce na Prismia, lá em Poços de Caldas, e tinha a intenção, naquele momento, de capacitar aquela comunidade. É uma empresa grande em Poços de Caldas, a Prismia tem uma identidade forte ali naquele cenário, e tinha a intenção, então, de capacitar mulheres para absorver para a operação. Nunca são vagas garantidas e é importante que eu diga para vocês isso. O compromisso social da Prismia ao desenvolver o Elas na Indústria, ele é um compromisso de entregar inteligência de processo, entregar inteligência de cenário para essas mulheres. E, ao final, havendo vagas, as vagas são oferecidas para que elas decidam se querem continuar com a gente ou não. Ou se querem escolher um outro perfil de empresa, se querem partir para outro tipo de cenário, de história, estudar outra coisa, mas elas passam a conhecer e isso abre um universo de oportunidades. O Elas na Indústria, ele é uma parceria com o Senai. Ixi, eu acho que travou. Foi. O Elas na Indústria, ele é uma parceria com o Senai, aqui no Espírito Santo, e a gente usa isso para mobilizar a comunidade interna, no sentido de que os nossos engenheiros, alguns dos nossos gestores, vão lá dentro no Senai desenvolver o escopo técnico do que vai ser ensinado. O que é importante que elas saibam para estarem preparadas quando a oportunidade chegar. E para elas também. A gente viu muitas mulheres que, durante a formação do Elas na Indústria, decidiram que iam iniciar um curso técnico dentro do Senai, já durante a formação, já pensando que precisavam estar melhor capacitadas, melhor preparadas para tal da oportunidade. E aí, desde a formação, a gente conseguiu absorver 259 mulheres nas nossas operações. Parece um número pequeno, gente, mas não era comum. As mulheres ficavam reservadas a funções administrativas, funções de organização de festa. Alguém aí conhece esse cenário? E aí a nossa preocupação era: como que a gente vai mobilizar essa comunidade interna para perceber que as mulheres podem, se estiverem preparadas, capacitadas, atuar em pé de igualdade com o nosso público interno, que é majoritariamente masculino? Foi através do Elas. O Elas foi o nosso cartão de visitas para a comunidade interna e ele é o nosso cartão de visitas quando elas, apaixonadas com o que acontece na formação, que se descobrem potentes, capazes, inteligentes, voltam para suas casas influenciando filhos, voltam para suas vidas influenciando vizinho, primo, tio, e as indicações não param de chegar. Essa foi a última turma do Elas na Indústria. Foi uma turma em que a gente conseguiu absorver 100% das meninas.
É claro, gente, que depois que entra numa companhia, elas entram numa lógica comum de uma companhia. Então, todas vão se desenvolver, vão ter avaliação de performance, vão fazer treinamento, tem um montão de regras, elas precisam aprender a se governar dentro desse cenário. Mas, de maneira geral, a gente tem aproveitamento de mais de 90% aqui. E aí eu queria fechar minha fala dizendo que é muito importante a gente encarar esse tipo de programa como um mobilizador de cultura. As empresas têm a escolha de deixar que, ao longo do tempo, historicamente, as coisas mudem, porque forçadamente vêm outros interesses que colocam mais peso, interesses econômicos, interesses de meio ambiente, que nos exigem uma mudança mais rápida, mais drástica. Mas existe um interesse que é comum a toda e qualquer empresa, que é ter gente de bem, interessada, trabalhando junto. Para a gente fazer isso, a gente precisa mobilizar a cultura interna. E a gente precisa fazer esse público interno mobilizar a cultura externa. A gente não vai conseguir fazer isso sozinhos. E eu agradeço a oportunidade, a Rúbia está aqui, a oportunidade de estar dividindo o palco com as minhas colegas, com iniciativas tão enriquecedoras que eu vou poder levar para dentro da Prisme. E eu tenho absoluta certeza que quanto mais a gente tiver um olhar de transformação cultural, mais a gente vai ser capaz de ter exemplos aqui que estourem o tempo. Então, essa foi a terceira turma. Eu finalizo a minha fala dizendo que, no fim das contas, quando a gente fala de gente, a gente fala de sonho. E a gente precisa garantir que o que as pessoas sonham com a gente tenha oportunidade de escolha para ser realizado. Seja com a gente, seja fora. Mas a gente está, sim, fazendo essa cultura de bem-estar, de capacidade, de potência, de competência acontecer nas nossas operações. É um orgulho. Essa é uma das nossas visões lá da unidade de Vila Velha. Foi um prazer, gente. Peço a gentileza de que a Patrícia permaneça conosco, por favor, no palco, porque neste momento nós vamos dar início ao nosso debate, à nossa mesa redonda, e para isso eu vou chamar o nosso mediador, o Bernardo N., ele que é vice-presidente da Cores. Formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, Bernardo possui pós-graduação em Gestão e Educação Ambiental pela FAESA e MBA em Administração com ênfase em Desenvolvimento Sustentável pela FUCAP. Atualmente exerce o cargo de Gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais na ArcelorMittal, lidando diretamente com as áreas de Meio Ambiente, Comunicação e Responsabilidade Social. Atua também de forma voluntária na vice-presidência do Conselho Temático de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, e no Conselho da Associação dos Empresários da Serra. E eu convido também as nossas painelistas iniciais para que retornem ao palco. Boa tarde a todos e todas, tudo bem? Prazer estar aqui, essa difícil missão, né, de mediar esse painel junto de mulheres inspiradoras, essas lideranças, né, dentro do tema social. Como foi colocado, né, hoje eu participo, né, voluntariamente do Cores, o Conselho de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Também trabalho na ArcelorMittal, também lidando com o tema social. Então, tudo que eu vi aqui apresentado pela Maria, pela Patrícia, pela Aline, está muito ligado também ao que a gente está trabalhando dentro do Cores e também dentro da estratégia de investimento social privado da ArcelorMittal. Então, espero que o debate aqui ele ajude também a inspirar, né? E a gente tem participando aqui, já vi vários rostos conhecidos na plateia, representantes do terceiro setor, parceiros, representantes da academia, da educação, de outras empresas também. Então, acho que vai ser muito bom, né, esse debate. Até como introdução, né, falando um pouco do Cores, é um conselho que tem trabalhado dentro da Federação das Indústrias justamente para poder trazer uma estratégia de investimento social, né, para ser desdobrada, né, dentro da federação,
e ajudar, né, a apoiar uma série de iniciativas. Esse trabalho, né, ele partiu até da gente mudar um pouco o propósito, né, de deixar de ser um propósito do Conselho de assessoria, né, vamos colocar assim, de investimento do inventário social, mas para trabalhar de forma mais, digamos assim, até inspiradora, onde a gente fala do investimento social ligado ao negócio. Eu digo muito que a gente não tem como ter uma empresa próspera dentro de uma sociedade miserável. Então, o investimento social, cada real que é colocado dentro de forma estruturada, né, nas comunidades, nos projetos, como vocês bem apresentaram, uma série de iniciativas, ajuda a crescer a comunidade e aí o seu negócio crescer junto. Quantas empresas, né, não utilizam isso para poder captar mão de obra? Quantas empresas não utilizam, né, através de estratégia dos TEM, né, como foi muito bem colocado por vários representantes aqui, mas para poder formar mão de obra e trazer mulheres, né, para esse contexto. Então tudo isso está muito bem conectado. E na ArcelorMittal também, né, a gente tem um plano diretor de responsabilidade social, onde dentro de uma política de investimento social para esporte, educação, desenvolvimento comunitário, a gente desdobra em uma série de programas, né, muito parecido com o que foi colocado aqui também por cada uma de vocês. Então, parabéns primeiramente pela apresentação e vamos para a parte das perguntas, né? Acho que tem, como eu disse, né, uma plateia muito qualificada aqui participando hoje também e que tem, vai acrescentar, né, muito nesse debate. Mas falando um pouco, né, passando um pouco aqui para as perguntas, eu queria iniciar, Maria, com você. Você comentou sobre o Mar Atento, sobre as iniciativas de empreendedorismo, sobre o STEM, né, o N-Explorer. A gente até trocou algumas informações, uma conversa, né, de estreitar um pouco nossos contatos, né, para ver como que a gente consegue também fazer uma troca de figurinhas, né, nesse programa, uma vez que também temos, né, programas semelhantes, né, de investimento em capacitação. E eu queria ouvir de você de como que as práticas de performance social da Shell têm se adaptado ao contexto capixaba, né? A gente tem as particularidades aqui do nosso estado, vê as operações da Shell no Brasil e também no Espírito Santo, entender um pouco melhor de como que isso pode ser adaptado. Ok. Me ouvem? Todos? Que bom. Se adaptar ao contexto capixaba, Bernardo. Primeiro, que bom ter esse painel aqui mediado por você. E se adaptar a qualquer contexto local, qualquer território, é uma premissa da Shell, né? Em qualquer lugar do mundo onde ela atue comercialmente, ela se adapta, se adequa, customiza. Primeira coisa de tudo, né, quando a gente trabalha com comunidades locais, é você fazer um diagnóstico, né, entender onde você está chegando. Então, todo e qualquer programa desses aqui que vocês viram hoje, todos passaram por diagnósticos. Cada programa teve o seu diagnóstico. Mar Atento teve o seu programa, teve o seu diagnóstico. Vou pegar, acho que, 2 exemplos para exemplificar assim, como é que a gente está se adaptando ao contexto capixaba, então. Um que me vem em mente é o Quipeia. O Quipeia, como eu contei para vocês, ele é de 2010. E em 2019 a gente fez um evento cultural aqui em Itapemirim, na comunidade de Graúna. E a gente faz um evento cultural por ano. São eventos de 1.000 pessoas, onde no Quipeia a gente tem mais de 60% da equipe é quilombola e eles pensam o evento cultural, eles pensam o programa todo, mas eles pensam o evento cultural como um todo, né? O que vai acontecer, o que se vai comer, tudo assim, do A ao Z. E esse programa, esse evento cultural de Graúna, eles pediram para que fosse sobre identidade, porque era uma questão ali que permeava na comunidade. Assim, muita gente aqui não se reconhece como quilombola, vamos fazer um evento sobre identidade. E aí foi feito, e hoje em dia eles estão aí palestrando sobre identidade. Isso foi em 2019. Então, esse exemplo do Quipeia me veio em mente. E um outro exemplo que me veio em mente foi um exemplo que eu abordei aqui, que foi daquele projeto com jovens do ensino médio, o N-Explorers, de educação científica. Eu falei da derriçadeira do café, né? Falei da impressora 3D com borra de café. Então, assim,
Os problemas que os jovens estão trazendo são problemas de uma realidade local que a gente não encontra no Rio de Janeiro, por exemplo. Você não vai ter cafeicultura, né? Então, acho que isso, assim, acho que tem muitos exemplos, mas em benefício do tempo eu vou ficar por aqui para rodar aqui para as minhas colegas. Eu acho que você fez aí diferentes perguntas, né? Esse painel aqui super rico. Então, vou voltar a bola para você, Bernardo. Obrigado. Realmente, essa dinâmica, né, de entender o território, pedir até permissão, né, para poder entrar com os projetos é algo extremamente essencial. A gente conhecer a cultura para poder adaptar, né, os projetos, e muito foi colocado aqui também, que eu achei legal, que casa também com outras ações de investimento, mas como que a gente consegue, né, atingir às vezes alguma associação que às vezes não está regularizada, às vezes não atende, né, 100% da documentação que são exigidas pela parte do complexo, mas como que, ao invés de negar, a gente consegue dar a mão e construir algo, né, para poder atingir aquele objetivo. Muito bom, Maria. Eu vou passar uma palavra para a Aline, que eu queria fazer uma pergunta, Aline, relativa aos aprendizados do projeto PEA Rede de Observação. Eles podem ser replicados em outros municípios capixabas? Obrigada, Bernardo, pela pergunta. Sem dúvida, né? Assim, a gente já trabalha aqui em Itapemirim com grupos marisqueiras, e a gente trabalha em Presidente Kennedy com um grupo quilombola. Então, você monitorar os impactos do petróleo, né, da nossa indústria, né, que é uma indústria tão impactante, né, assim, e tem impactos difusos também nas comunidades, né, e nem todos são impactados da mesma forma. Então, a gente tem uma diferença também dentro dos próprios municípios, né. Então, a gente trabalha com os mais vulneráveis. Então, sem dúvida, a metodologia do PEA, né, do Rede de Observação, ela pode ser replicada em todos os municípios, né, onde a gente tiver a influência, né, enfim, e a necessidade de mitigação dos impactos da indústria do óleo e gás. Perfeito. E outro tema que também me chamou muita atenção, e aí na fala da Patrícia, né, ela apresentando elas na indústria, né, falando muito sobre diversidade, equidade de inclusão, como dar, né, acesso, abrir uma porta, né, para as mulheres se desenvolverem. Aqui a gente está no evento, né, com lideranças femininas, então isso é muito importante. Até destacar também que esse evento, né, ele está sendo organizado também por mulheres, e aí agradecer a Rúbia e a Lilian, né, executivos da Findes, que tiveram tanto zelo, né, para poder trazer esse painel para cá. E eu queria saber um pouco sobre resultados, Patrícia, como que os resultados delas na indústria podem inspirar políticas corporativas em outras empresas do Espírito Santo. Olha, já vem acontecendo, porque as nossas meninas começam a manifestar interesse de agora que elas conhecem as operações, de serem formadas em outros caminhos para continuar fazendo parte e crescendo internamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Chegou até mim, por exemplo, Patrícia, por que a gente não capacita direto para o nosso laboratório de teste? Ou por que eu não capacito direto para a montagem? Que são atividades que estão muito na mão de um grupo já há muito tempo, porque são atividades muito especializadas, mas que precisa ter um começo. Então, acho que o impacto começa a ser no sentido, como é que a gente vai ampliar esse pacote de formação, de capacitação na próxima edição do Elas, para fazer esse interesse acontecer. Eu brinquei aqui no final da minha apresentação, mas é uma brincadeira muito séria, né? Não dá para a gente sonhar com o que a gente nem sabe que existe. Então, a gente precisa fazer isso existir no imaginário das pessoas, e então colocar esforço e desenvolver de fato. Muito bom. A ArcelorMittal, ela tem um projeto também chamado Elas na Engenharia. E aí esse projeto, ele, seguindo a mesma vertente, ele conectou lideranças, né, mulheres da empresa, em áreas que tradicionalmente não têm a participação de mulheres, para poder contar um pouco da história da vida e, né, associado a outros programas, de trazer essas pessoas para dentro da ArcelorMittal, essas mulheres, para poder conhecer. Porque às vezes não tem nem o contato, né? Aquilo que você falou, como é que eu vou sonhar com algo que eu nem sei que existe, mas para conhecer um pouco da realidade e ver as possibilidades que tem.
E é legal também de que, assim, às vezes não adianta a gente olhar, quero atrair mulheres para a engenharia, né, para a indústria, perfil, né, de formação, às vezes, na área de engenharia, ciência de dados. Quando a gente olha para a universidade, a gente vê, às vezes, que não tem, né, nas salas de aula, tantas mulheres dentro cursando, né, esses cursos. E aí que vem, que eu achei muito legal, que praticamente estava na fala de todos vocês de projetos voltados ao STEM. Porque ali é quando a gente olha, né, para as escolas, né, a gente olha ali para o ensino fundamental, para o ensino médio, e vê que através de uma nova metodologia, né, um diferente jeito, né, de aprender, a gente consegue estimular que aquelas meninas vão olhar lá para frente e vão falar assim, pô, eu quero cursar engenharia. Pô, eu conheci o que a Shell faz, o que a Prysmian faz, o que a Prio faz e, pô, eu quero aquilo ali para mim. Então essa aproximação também eu achei muito interessante, né? Como que se conecta, né, dentro do investimento de cada uma das empresas, também essas ações, e tá todo mundo junto para poder fazer o melhor. Muito bom. Agora, Maria, vou voltar para você também uma pergunta. Eu acho que essa pergunta é muito ligada àquilo que eu comentei um pouco, né, do investimento social, né? Quando a gente coloca aquele recurso, né, investe, a gente quer extrair o melhor, né, daquele recurso, né? Está muito ligado a como que é a governança dos projetos, né? E em cima disso os indicadores, né? O que a gente tem, às vezes, de indicadores para poder mensurar, né, aquele impacto daquele projeto. E aí eu ouvi de você um pouco da Shell, né? Quais são os indicadores que usa para mensurar a questão do impacto social e como que isso influencia, né, na questão do investimento. Obrigada, Bernardo. A gente trabalha com muitos indicadores na Shell. A gente tem um painel de indicadores globais e um aqui, Brasil. Muitos deles a gente reporta na metodologia GRI, né, Global Reporting Initiative, que gera os relatórios de sustentabilidade. Mas, de modo geral, eu posso dizer assim, a gente utiliza indicadores qualitativos e quantitativos, né? Mas a gente tem uma preferência por indicadores qualitativos, porque o que a gente está visando são mudanças de comportamento. Para exemplificar, eu acho que eu pegaria a Carol está aqui, ela coordena a Iniciativa Jovem aqui no Espírito Santo, e eu estou olhando para ela e estou lembrando que a gente tem que é o percentual de empresas aceleradas ou criadas no âmbito da Iniciativa Jovem que sobrevivem em 2 anos, né? E a gente tem uma taxa de 100%, né? Ao cabo de 2 anos a gente tem aí 100% das empresas que foram aceleradas sobreviveram. Então vou citar esse e posso citar mais um? Vou citar um outro também. A gente falou aqui muito de STEM, educação científica, o N-Explorers, e tem um indicador no N-Explorers que diz assim, se os jovens eles adquirem confiança em trabalharem com temas da comunidade, temas que são relevantes para a comunidade, né? de um bem comum, de um interesse coletivo. E tem a mesma coisa para o STEM. Vocês se fariam alguma coisa com a educação científica no futuro? Então, acho que eu pararia aqui com esses meus 3 exemplos para rodar aqui o painel, para que a gente possa ter mais perguntas. Obrigado. Vai lá, Bernardo. Obrigado mais uma vez, Maria. E aí, fazendo também uma conexão que eu comentei do CORES, né, do trabalho da estruturação, né, do planejamento estratégico, ele é um planejamento que ele tem alguns eixos, né, um eixo articulação, outro eixo mapeamento, outro eixo inovação social, outro eixo conteúdo e como eu disse, né, as conexões, né, dentro da articulação, por exemplo, tem o trabalho, né, de ações para poder desenvolver pequenas, médias empresas, né, dentro da agenda ESG, né, levar, às vezes parece fácil, talvez para quando a gente está em grandes corporações, né, multinacionais, que isso faz parte, né, do planejamento estratégico já, mas como levar isso para empresas pequenas, quando a gente olha a parte de mapeamento, né, mapeamento de políticas públicas, quais políticas públicas que o setor empresarial, né, a indústria pode influenciar positivamente, né, para poder impulsionar, né, a questão de políticas de desenvolvimento sustentável, quais fóruns, né, é importante a gente estar preenchendo, né, para poder participar dos debates que são feitos, né, dentro dos territórios, seja dos municípios, seja dentro do estado, até nível do Brasil, né, em governo federal, a parte de inovação social,
né? Quais estruturas que a gente tem dentro do próprio Sistema S, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Findes, o Findes Lab, um laboratório de inovação, e foi também comentado nas apresentações como que a gente pode conectar, né, de ter o terceiro setor apresentando novas ideias, né, startups que vão ter impacto social, né, aquelas ações, e conteúdo, né, que não deixa de ser uma ação de conteúdo, né, onde a gente está dividindo aí com essa plateia, né, essa série de ações dentro da área social. A gente tem uma ação que é o Café com Cores, onde a gente faz um café da manhã mesmo, mas com um tema, e aquele tema atraindo, né, seja o terceiro setor, academia, pessoas que vão aproveitar aquele conteúdo para poder desenvolver alguma ação. Então, como exemplo, os últimos Café com Cores foram muito voltados ao investimento através de lei de incentivo, para poder estimular cada vez mais aqui no estado do Espírito Santo, né, que as empresas e os produtores, né, locais, culturais, esportivos, utilizem bem a lei, né, e isso aumentar o investimento social aqui no estado do Espírito Santo. Então esse ponto, né, da estratégia ele é legal, né, de como que a gente está trabalhando. E aí sim eu pude ver a estratégia importante para poder direcionar, né, de boa forma os recursos. E eu vi, Aline, que dentro da PRIO, né, tem uma série de projetos. Você comentou ações importantes são ligadas ao TAC, né, e que mexem com recursos vultuosos, né? E aí a importância, né, de definir bons projetos para poder aquele projeto, né, reverter em bons resultados. E aí, falando um pouco desse TAC, né, quais foram os principais desafios, né, dessa execução do TAC do Frade, e se é possível, né, também replicar a metodologia do TAC Frade para outras regiões além do estado do Rio de Janeiro, né? Aí puxando a sardinha aqui para o Espírito Santo. Sem dúvida, né, assim. Mas eu acho que o que é mais importante, a gente tinha, né, no TAC Frade, 140 milhões de reais para gastar. Então a gente brinca assim que era um problema bom, né? Porque era muito dinheiro, mas a gente não sabia o que fazer com aquele dinheiro todo, né? Então seria muito mais fácil se a gente fizesse projetos, por exemplo, de 5, 10 milhões de reais, com instituições já né, grandes e que estão acostumadas a receber recursos, né, dessa monta, e não você fazer um projeto de 50 mil reais com a Associação de Catadores de Guaiamum de Magé, por exemplo, né? Então esse foi um desafio enorme que a gente teve, né, de levar o recurso à ponta, né? Então você precisa ter intencionalidade, né? Você precisa, não basta você dizer que você vai fazer, né? Se você não reduz exigências burocráticas, se você não viabiliza o acesso, essas pessoas nunca vão chegar lá, nunca vão conseguir acessar. Então, o nosso principal desafio foi esse, assim, né? Como fazer esse recurso chegar efetivamente para o grupo social que foi impactado pelo acidente, né? Pelos acidentes, que são os pescadores e pescadoras. Então, enfim, a gente tem mais de 100 projetos que foram executados. A gente não teve nenhum problema, nenhuma questão, não executou o projeto até o fim, não entregou determinado produto. Foram projetos bastante executados com sucesso. O IBAMA, hoje em dia, ele nos procura para que essa metodologia do TAC Frade esteja replicada em outros condicionantes de licença. Então, essa é uma coisa também que deixa a gente bem satisfeito, né? Porque a gente tem o acompanhamento do IBAMA nesses processos também, e aí a gente tem o convite para que a gente possa replicar essa metodologia em outros projetos condicionantes. Então, a gente fica bem satisfeito com isso. Muito bom saber que é algo que é replicável, né? E você comentou, né, justamente das comunidades, né? Às vezes são projetos pequenos que vão dar mais trabalho, entre aspas, né, na questão da estruturação, né, de você. Só que o resultado, quando você vê, ele é diferente, porque são aquelas pessoas que antes não tinham nada, né, começando a fazer, gerando resultado ali para sua comunidade, aquilo crescendo, aquilo passando para frente. Então, de fato, isso é algo muito legal. Passando agora, Patrícia, mais uma pergunta para você, para aqui para o nosso debate. A gente está falando, né, de cultura organizacional, né? Eu comentei dos eixos, né, do que a Findes, né, dentro do Cores está trabalhando, um dos eixos, né, a parte da inovação social. Eu queria saber, né, relativo à Prismium, de que forma, né, essa cultura organizacional da Prisma tem promovido
a inovação social dentro da cadeia produtiva capixaba, né? Justamente como que isso é cascateado, né, dentro da cadeia produtiva, como que os fornecedores, né, os fornecedores dos fornecedores podem ser influenciados por essa forma de trabalho da Prisma. Bom, pergunta muito boa e desafiadora para responder, né? Não pela falta de ação, iniciativa ou intencionalidade, mas pela falta de controle sobre como essa cadeia vem acomodando, né, as iniciativas que a gente tem tomado. Mas o que a gente percebe é o seguinte: iniciativas do tipo como elas e como outras que a gente toma, a gente deve iniciar agora uma parceria com o IFES, por exemplo, para de novo voltar para a sociedade o conhecimento que é gerado, né, o conhecimento sofisticado, especializado que é gerado dentro da Prisma. Como que esse público influencia o seu entorno? Então, lá na Prisma, a gente entende que até o rapaz que entra para trocar nossa máquina de café já entendeu que a máquina de café precisa de melhoria. Por quê? Porque a gente rodou recentemente um programa de inovação, ideias, que alcançou toda a nossa operação, e isso faz com que a pessoa que pare do lado dele para pegar um cafezinho numa máquina maior do que um caixa eletrônico, bem grandona, assim, já troque uma ideia sobre inovação, já o faça pensar sobre de que forma a gente pode atender melhor, com menor custo, com maior velocidade, que todo aquele açúcar que é usado não é necessário, sabe? Ou a quantidade de trocas. Então, eu dei um exemplo pequenininho, mas a nossa cadeia de inovação, ela tem um conhecimento muito especializado, mas vai começando a dar alcance a todo mundo. E aí, de N maneiras, a nossa cadeia de suprimentos da mesma maneira. A gente não consegue estabelecer relações sem formar as nossas relações antes. Então, tem todo um pacote aí de desenvolvimento e capacitação para trabalhar com a Prisma no modelo que a Prisma precisa. Muito bom. E legal você tocar no ponto da inovação, né? Às vezes a gente pensa ou faz a ligação direta que inovação é o aplicativo, é o digital, mas não, é uma forma diferente de fazer. Pode ser analógica, né? Mas é uma forma diferente de fazer. E a gente estimular isso, né, dentro do campo social. Bernardo, deixa eu fazer uma consideração na fala da Aline. Não tem como eu fugir disso. Eu estou vendo aqui 3 grandes mulheres, né, gestoras, inteligentes, competentes. Mas, no fim das contas, brilha o olho tanto ouvi-las falar quando falam de entrega, porque tem um fator humano por trás que é tão humano quanto de quem está querendo se realizar como profissional, de que está querendo uma oportunidade, está querendo ser visto. Então, é muito interessante, sabe? Muito dá orgulho na gente também, tá, Aline? Dá orgulho na gente também de ouvir. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte de um painel com um tema com uma importância como esse, sabe? Muito bom. Como eu disse, eu estou sendo agraciado hoje em poder receber esse conteúdo e participar aqui com vocês dessa mediação. Espero que a nossa conversa, né, ela não vai terminar por aqui. Esses contatos que a gente está fazendo, quem sabe aí vão sair novos projetos, né? Vocês estão me inspirando em muita coisa aqui e eu vou levar para a equipe da ArcelorMittal, vocês não tenham dúvida disso. Até descobri que a Aline trabalhou já num projeto lá na época de CST, né, no passado, na nossa empresa, produtora de aço. Então, às vezes tem conexões que a gente nem sabe, né? E estamos aqui hoje explorando. Mas, assim, todo carnaval tem seu fim, né? A gente está chegando aqui, já numa avançada aqui da hora. E eu queria fazer uma pergunta geral final, passar a mesma pergunta a vocês para a gente poder colher as considerações finais. E essa pergunta está ligada a que mensagem, né, que cada um de vocês deseja deixar sobre o papel transformador da indústria no desenvolvimento das comunidades capixabas. Posso conversar com você, Patrícia? Vamos lá. Eu não tenho como finalizar minha fala sem trazer para essa finalização um tema que está hoje no nosso colo. A gente está em pleno agosto, é o agosto lilás, é um agosto que traz as provocações contra a violência contra a mulher. E aí, quando eu falo de um programa de mulheres em que eu preciso administrar e transformar a minha cultura interna para acomodar essas mulheres, mas que eu devolvo para a sociedade pessoas mais conscientes, eu acho que isso também tem uma força muito grande de mobilização social. Então, eu uso esse mês e esse caminho, através de um projeto,
para falar disso. A gente precisa de verdade trazer luz e ensinar aquele público que esse tema é importante, que é importante nas nossas próprias vidas. Não é só o trabalho, não é só sobre o trabalho. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Você, Maria, qual consideração gostaria de deixar? Que a gente siga levando desenvolvimento socioeconômico para as comunidades capixabas, pesqueiras, quilombolas, os mais esquecidos, os mais vulneráveis, e que a gente continue ajudando essa nova geração que vem por aí a pensar fora da caixa, né? A pensar fora da caixa e a bolar soluções sistêmicas para problemas que são sistêmicos, né? Problemas globais, locais, altamente desafiadores, onde a solução ela não está só com o governo estadual, municipal, tampouco federal, ela está numa conjunção de elementos, né? Então ela está com o setor privado, ela está com o setor público, ela está com o terceiro setor. Então que a gente continue aí somando esforços, né, com todos os atores e ajudando essa nova geração aí a bolar soluções sistêmicas para problemas sistêmicos. Que sigamos juntos. E levando inovação, né? Não só por meio da tecnologia e das nossas plataformas e cordões umbilicais, mas também no social, né? Tem muita inovação aí, como você bem colocou, às vezes ela é analógica. Gostei muito. Exatamente, exatamente. Muito bom. E para finalizar, Aline, quais seriam suas considerações finais? O que você gostaria de contribuir com a gente hoje para fechar esse painel? Eu acho que eu volto para a palavra intencionalidade, né? Eu acho que quando a gente está à frente, né, de algum projeto, né, e se a gente precisa ter a intenção de que esse recurso e de que esse benefício chegue para algum grupo social. Então, que a gente seja inovador também, que a gente não tenha medo também, né, de inovar, né, de tentar coisas diferentes, porque a gente também tinha muito medo no início, né, assim, meu Deus, e se esse recurso é um recurso que é um recurso público, né, vem de uma multa, né, então se esse recurso não for bem usado, a responsabilidade que a gente tinha, né, e que a gente não tenha medo de ousar, né, assim, né, porque eu sempre lembro do nosso ódio ousadia aqui, né, da PRIO, né, e que a gente não tenha esse medo de ousar para tentar fazer diferente e seguir melhorando a vida de outras pessoas também. Obrigada. E foi muito inspirador estar aqui com vocês, meninas. Bernardo, foi ótimo. Obrigada. O agradecimento é meu e queria pedir uma salva de palmas para essas painelistas.